O Claude é, nesse momento, a inteligência artificial mais poderosa do mundo. Eu não tô falando isso aqui por hype. Eu uso o Claude todos os dias nos meus 3 negócios. Eu uso para escrever código, para gerar automações, para gerar conteúdo, para analisar dados, para montar. E o que eu vejo é que a maioria das pessoas ainda não entendeu o que dá para fazer com essa ferramenta. Estão usando o Claude para, sei lá, responder perguntas e conversar no chat como se fosse um Google mais bonito. Isso é como se você fosse usar uma Ferrari, só que para ir na padaria. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 formas diferentes de você ganhar dinheiro usando o Claude. 7 negócios reais que você pode montar, muitos deles operados por uma pessoa só, com investimento praticamente zero, e usando o Claude como motor principal da operação. E eu falo isso com propriedade porque eu tenho 3 negócios rodando com inteligência artificial hoje. O Agentor, que é uma ferramenta de IA que eu mesmo criei usando IA também, uma agência de implementação de IA para profissionais da saúde e uma plataforma de educação sobre inteligência artificial. Eu faturei mais de R$1 milhão com uma ferramenta construída inteiramente com IA, então isso aqui não é teoria, é prática de fato. E não, você não precisa ser programador, você não precisa saber inglês, você não precisa de equipe. Cada um desses 7 negócios pode ser montado por uma pessoa com um computador e acesso ao cloud, acesso à internet, basicamente. Ó, e o 7º modelo de negócio é o que eu considero mais importante e mais poderoso de todos para o mercado brasileiro, então fica até o final. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Bora lá então, vamos para os 7 jeitos de ganhar dinheiro com o Claude. Primeiro jeito é você montar uma agência de criativos para anúncios usando o Claude. E esse aqui eu acho genial porque resolve um problema que praticamente toda empresa local tem. Pensa comigo, uma empresa local ela quer rodar anúncios no Instagram, no Facebook, no Google, e para fazer isso do jeito tradicional, ela precisa contratar um designer, por exemplo, para fazer os criativos, um copywriter para poder escrever os textos, né, que é a pessoa que cuida da redação ali, um gestor de tráfego para montar as campanhas. Isso custa caro e é complexo. Com o Claude, você automatiza a parte mais cara, mais demorada, mais difícil e que, consequentemente, dá mais resultado, que é a parte de criação. E aí, deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você quer atender concessionária de carro, por exemplo. O fluxo vai funcionar o seguinte: você vai pegar o site da concessionária, jogar para o Claude e pedir para ele analisar o inventário, entender o posicionamento de marca e gerar os textos dos anúncios. O Claude escreve as headlines, as chamadas para ação, as inscrições, as variações de anúncios, tudo para você poder fazer teste AB, por exemplo, que é teste de anúncio, tudo em poucos minutos. Depois você pede para o Claude escrever prompts para você e você vai usar o Nano Banana, porque o Claude propriamente dito não vai gerar imagem, mas você usa o Nano Banana, por exemplo, para gerar os criativos visuais, e você pode usar o Higgsfield para gerar vídeo desses anúncios. E o Claude ainda te ajuda a montar a estratégia de segmentação, sugerindo os públicos-alvos baseados no perfil do cliente. Então, para montar isso são 3 coisas. Primeiro, você monta o sistema de criação de copy com o Claude, você cria prompts especializados para o Claude gerar textos de anúncios baseado nos dados do cliente especificamente. A headline, o copy do anúncio, o CTA, tudo padronizado. Segundo, se automatiza a publicação disso. Aí você vai ter 2 opções aqui. A primeira é usar N8N para você poder criar um fluxo onde o Claude gera a copy, a ferramenta de imagem gera o visual e tudo isso sobra para o gerenciador de anúncios lá para fazer tráfego pago no Meta ou no Google automaticamente. Ou também você pode usar o Claude Code para construir essa automação com o Vibe Coding, só que aí vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Então você vai ter que ter um pouco mais de experiência. E aí o terceiro ponto é você prospectar clientes com o próprio Cloud. Você pede para o Cloud analisar empresas locais, identificar quais precisam de ajuda com anúncios e gerar mensagens de prospecção personalizadas. Ele vai ser muito bom nisso, inclusive. E o Cloud, ele faz a pesquisa e escreve a abordagem. Então assim, você percebe o que acontece? Em vez de você montar uma agência com equipe de designers, redatores e gestores de tráfego, você está usando só inteligência artificial e especificamente o Cloud como cérebro criativo de toda essa operação, como a pessoa responsável, né? A IA responsável por toda essa operação. Você pode cobrar tranquilamente aí R$2.000 por mês por cliente. E assim, um ponto importante é que criativo para anúncios é um negócio muito bom, mas e se em vez de você vender o serviço, você construísse o produto digital que roda sozinho? Bom, é disso que se trata o segundo negócio. E aqui o Claude, ele realmente brilha. O segundo jeito de ganhar dinheiro com o Claude é você criar produtos SaaS, ferramentas. E isso aqui vai explodir nos próximos meses por causa de uma parada chamada Vibe Coding, que já está explodindo muito desde 2025. E Vibe Coding basicamente é quando você cria software conversando com a IA, ao invés de você programar, escrever código linha por linha. Você descreve o que você quer, a IA escreve o código para você e você vai ajustando. E o Claude Code disparado, ele é a melhor ferramenta para isso. Ele entende contexto complexo, ele escreve código limpo, ele conecta APIs, cria interfaces. É como se você tivesse um desenvolvedor sênior disponível 24 horas por dia aí dentro do seu computador. Então, deixa eu te dar um exemplo mais concreto. Imagina que você identifica que freelancers passam horas procurando projetos em plataformas de trabalho. Você vai lá, abre o Claude Code, descreve o que você quer. Aí você vai escrever, só por exemplo, assim, resumidamente, para criar um agente que escaneia plataformas de freelancers, encontra projetos relevantes para o perfil do usuário, escreve propostas personalizadas e envia. Um Claude Code constrói isso para você. O freelancer paga, sei lá, R$100 por mês para poder receber 200 propostas automáticas ou R$250 por mês para propostas ilimitadas. Isso é o que a gente chama de Agentic SaaS, né? Um SaaS agêntico, que é baseado em agente. Em vez de você vender software, você vende tarefas executadas por um agente, isso tudo automatizado. Eu sei que isso funciona porque eu mesmo faturei mais de R$1 milhão com o Agentor, que é uma ferramenta 100% criada com Vibe Coding, sem
programador nenhum envolvido. Primeiro eu construí a primeira versão dela no Lovable e depois eu migrei pro Cloud Code. E assim, para você montar um SaaS com Cloud, são 3 passos. Primeiro, você vai encontrar uma tarefa repetitiva que um grupo de pessoas, um nicho específico, faz todos os dias. Quanto mais repetitiva e mais chata, melhor. Porque isso é o que as pessoas pagam para poder automatizar. Segundo, você constrói o produto com Cloud Code. Você descreve a funcionalidade, o Cloud ele vai lá e escreve o código para você, você testa, ajuda, vai iterando. E aí, ferramentas como o Lovable e Cloud Code tornaram isso acessível para qualquer pessoa que não entenda de programação ainda. E aí, terceiro, você define um modelo de cobrança por tarefa ou por assinatura. Esse é o futuro dos produtos digitais, tá? Eu acredito muito nisso. Não é mais sobre você vender acesso a uma plataforma de curso, por exemplo, ou uma plataforma de ferramenta, por exemplo. É sobre você vender um trabalho executado por agentes. E o que torna valioso isso aí com o tempo não é só a ferramenta, é o agente treinado. É a base de treinamento. A base de dados de treinamento é o mais valioso de tudo. Agentes que se especializam em fluxos de trabalho específicos, eles se tornam extremamente valiosos. E aí você tem um produto que escala sem você precisar estar presente, sem precisar estar lá todo dia. Agora, produto SaaS é excelente para escalar, mas se você quer resultado um pouco mais rápido e até com menos desenvolvimento técnico, o terceiro negócio ele é perfeito, porque você não precisa criar nada. Você só precisa do cloud e uma boa estratégia de vendas. Então, o terceiro negócio é você montar uma agência de prospecção e vendas B2B, que é empresa para empresa, automatizada com cloud. O que é isso? Ó, toda empresa gasta uma fortuna tentando gerar leads, que são oportunidades para poder vender, principalmente empresa que vende para outra empresa. E a maioria dos processos de vendas outbound, né, que são as prospecções ativas, segue exatamente o mesmo passo. Que é encontrar os prospects ali, os prospectos, levantar informações de contato, escrever mensagem de abordagem e fazer follow-up, que é você continuar fazendo várias mensagens. O cloud ele é absurdamente bom em todas essas etapas. Ele pesquisa, ele analisa perfis, ele escreve mensagens que parecem escritas por humano, personaliza tudo em escala e o fluxo funciona assim. Você usa o cloud para pesquisar empresas no setor específico, entender o que cada uma faz, identificar quem que é o decisor e depois o cloud ele escreve mensagens de abordagem personalizadas baseadas no perfil de cada prospect. Então não é fazer spam. Você tá fazendo mensagem ali, a cada mensagem ela vai ter algo específico para a empresa, do cargo da pessoa, do setor, é uma abordagem personalizada mesmo. E aqui que tá o pulo do gato. Em vez de você cobrar por serviço de marketing, você cobra por resultado, se você quiser. Você pode cobrar, por exemplo, 100 a 500 reais por cada reunião qualificada que você gera para o seu cliente. Para montar essa operação vai ser muito simples. Você vai precisar de basicamente 3 coisas, que é primeiro, você configura o cloud como motor de pesquisa e enriquecimento de dados. Para pesquisa, se você quiser usar até outro, você pode usar também. Tem, por exemplo, o Perplexity, que também é muito bom e barato para pesquisa. Então vai encontrar os prospects, levantar informações sobre a empresa, cargo, dores comuns daquele setor, tudo em minutos. Aí segundo, você monta o fluxo de mensagens personalizadas, e aí o cloud, assim, é a melhor possível, nem vale a pena você usar outra. E ele vai escrever cada mensagem baseada nos dados que ele mesmo levantou. E você pode criar os prompts especializados por setor. Um prompt para abordar dentista, outro para abordar escritório de advocacia, outro para abordar e-commerce. Inclusive, você pode criar skills dentro do cloud para isso, né? Tem um outro vídeo, o vídeo passado eu falei sobre skills. E aí, terceiro ponto aqui, você automatiza o follow-up com N8N. Você vai integrar o cloud com automações no N8N que acompanham quem não respondeu, manda mensagem nova no WhatsApp em intervalo estratégico e só passa para o seu cliente as reuniões que estão agendadas. Então, em vez de você vender serviço de marketing, você está vendendo resultado de vendas, que é muito melhor, e o cliente ele paga por reunião qualificada. E como o cloud ele trabalha 24 horas por dia, você escala sem precisar de equipe. Então, você está entendendo uma lógica aqui, presta atenção nisso, você está entendendo uma lógica aqui de como ganhar dinheiro com cloud. E olha, se você está assistindo essas formas de ganhar dinheiro com cloud e quer começar a montar o seu primeiro agente de IA hoje, eu gravei um vídeo onde eu te ensino na prática como que você vai criar seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos. Começando do zero, tá aqui na descrição o link. Ó, e agora, vamos lá. Esses 3 primeiros negócios são muito bons para quem quer vender serviço ou produto. Mas assim, o quarto negócio é talvez o mais simples de todos e pode ser o mais demandado no próximo ano, inclusive. Ou um dos mais, pelo menos. Então, o quarto jeito, e provavelmente um dos que mais vão se popularizar, é uma agência de implementação do cloud em empresas. Assim, a maioria das empresas, elas são confusas sobre onde começar com IA. Elas sabem que elas precisam usar, elas veem todo mundo falando sobre isso, mas elas não fazem ideia de como implementar isso em prática, de fato. E o cloud, ele é a ferramenta perfeita para ser a base dessa implementação, porque ele é bom em praticamente tudo. Texto, análise, código, raciocínio, automação. O serviço é simples. Você entra na empresa, identifica os processos que podem ser automatizados. Você vai usar o Cloud Code, o Cloud Cowork, ou às vezes você vai usar também o N8N em conjunto com o Cloud. Vai configurar as ferramentas, criar os prompts especializados e vai treinar a equipe. Então funciona assim. Se você conversa com as pessoas da equipe, identifica que alguma coisa é repetitiva, ou o que consome tempo, o que pode ser delegado, você vai delegar para o Cloud. Aí depois você instala as ferramentas certas, configura fluxo de N8N se você for usar o N8N em conjunto, e você cria os prompts de sistema e treina todo mundo. Isso é muito parecido com o que já aconteceu quando os computadores de mesa surgiram. Tinha muita gente ganhando dinheiro simplesmente indo de empresa em empresa, instalando os computadores e configurando software como Word, Excel, e ensinando as pessoas a usarem ali. Então hoje é a mesma coisa, só que você está instalando, configurando os agentes nos processos dessa empresa. E as empresas, elas pagam com prazer isso, porque cada hora que a equipe economiza dinheiro no bolso delas. Então, para montar essa agência são 3 passos. Primeiro é você fazer um diagnóstico do processo, todos os processos da empresa, mapear tudo que é repetitivo, atendimento, geração de relatório e tudo mais. E aí tudo que segue um padrão, você vai usar o próprio cloud para poder automatizar, e também você vai usar o próprio cloud para te ajudar a fazer esse diagnóstico, tá?
importante. Segundo, você implementa as soluções. Você configura os agentes no N2N usando o Cloud como modelo de linguagem. Conecta com sistemas que a empresa já usa, se for o caso de WhatsApp, e-mail, CRM, agenda, o que for. Ou até, ao invés de N2N, você também pode, que eu já falei aqui nesse vídeo, programar tudo usando o Cloud Code direto, tá? Só vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento. E aí, terceiro, você treina a equipe e documenta tudo, cria os manuais, grava vídeos, tutoriais, faz treinamento online, ou se você quiser, até presencial, aí presencial você cobra mais caro. E a documentação que você fez é o que garante que a empresa continue usando isso depois que você sai. E aqui tem um ponto muito bonito de você ver. Empresas, elas vão pagar tranquilamente, às vezes 5, 10 mil reais por um projeto de implementação como esse, porque o retorno, ele é muito rápido. Então, se você economizar 20 horas por semana da equipe, tá entendendo? São 80 horas por mês da equipe, isso já se paga no primeiro mês. É um jogo muito chave esse para você poder jogar. Agora sim, implementação do cloud em empresas é ótimo para quem gosta de trabalhar direto com os negócios, mas tem um outro tipo de negócio aqui, que é o quinto negócio, que é para quem prefere atuar, por exemplo, no mundo dos criadores de conteúdo. E é um mercado gigante. Então, o quinto negócio é uma agência de reaproveitamento de conteúdo usando o cloud. Então, criadores de conteúdo como eu, por exemplo, a gente gasta horas fazendo um único vídeo para o YouTube. Só que esse conteúdo ele pode ser transformado em dezenas de peças de pequenos vídeos. Por exemplo, um vídeo de 15 minutos aqui no YouTube pode virar 10 cortes de vídeos curtos pro Reels, TikTok, Instagram, virar, sei lá, post no LinkedIn, tudo mais, carrossel no Instagram. Só que fazer isso manualmente não dá, né? E aí que entra o cloud. O maior problema desse modelo é que a maioria das IAs, elas não entendem de roteiro. Elas mandam muito mal em roteirizar, em pegar um conteúdo longo e transformar num conteúdo curto. Só que é justamente em roteiro onde que o cloud se destaca. O cloud, ele pega a transcrição do vídeo, ele entende o contexto inteiro, identifica os melhores trechos e gera o conteúdo adaptado para cada plataforma. E ele faz isso respeitando o tom de voz do criador. E como eu falei, o cloud, ele é muito bom em capturar estilo de escrita. Você dá exemplo de como o criador fala e ele vai replicar, e às vezes até pegando o próprio tom do vídeo, entendeu? E o mais interessante, dá para você automatizar para que toda vez que o criador sobe um vídeo, sei lá, no YouTube, uma automação ela detecta, já manda a transcrição pro cloud, o cloud automaticamente já gera todo o conteúdo derivado. E eu sei que esse negócio funciona porque eu mesmo pago alguém na minha equipe para poder fazer exatamente a gestão disso. Então tem uma pessoa aqui dentro da minha empresa para fazer a gestão disso, e essa pessoa usa o cloud para poder executar o trabalho. Ou seja, eu sei que criadores pagam por isso porque eu pago por isso. E tem muito criador que ainda não usa isso, mas pagaria muito bem por isso. Então, para você montar esse modelo de negócio, são 3 coisas. Primeiro, você vai definir o pacote de entrega. Por exemplo, a cada vídeo publicado, você entrega 10 cortes de conteúdo curto, 5 posts escritos, uma newsletter de e-mail, se você quiser, tudo gerado com o cloud revisado por você. Segundo, você monta o fluxo automatizado, usa o cloud para transcrever e extrair os melhores momentos e gerar texto. E aí você combina até com ferramentas igual o Notebook LM, se você quiser, para poder processar transcrições muito longas. E você pode automatizar o fluxo inteiro disso pelo N8N ou programando pelo Cloud Code, igual em outros casos que a gente já citou. Terceiro ponto aqui, você desenvolve um diferencial competitivo. E aqui que tá o ponto que vai separar quem ganha dinheiro de quem tá tipo assim, tá, é legal isso, mas eu não tô fazendo dinheiro. Você tem que ensinar o cloud a identificar quais partes do conteúdo vão realmente viralizar. Porque é aí que o criador de conteúdo vai querer te pagar. Se os seus prompts eles conseguem fazer o cloud identificar os trechos mais impactantes, padrões de que viraliza, você vai ter o melhor serviço do mercado e pode cobrar caro por isso. E dá pra cobrar facilmente de 2 a 5 mil reais por mês por criador. Obviamente, se você der resultado pra ele. Então, com 5 clientes, você vai ter ali, sei lá, seus... Se for R$1.000 se você cobrar mais barato, você vai ter seus 5 mil reais. Se for R$2.000, você vai ter 10 mil reais por mês. E você não vai precisar de funcionário pra poder tocar esse negócio. Muito bom esse modelo de negócio, só que eu sei esse negócio é uma oportunidade que pouca gente tá enxergando e envolve também criadores, mas você conectar marcas com criadores. Se esse negócio é uma agência de conexão entre marcas e criadores de conteúdo usando o cloud. O mercado de marketing de influência no Brasil, pra você entender, ele é muito grande, tá? Tem milhares de criadores de conteúdo que eles estão crescendo todo dia e as marcas constantemente elas estão procurando os criadores certos para poder anunciar. Só que esse processo de encontrar um match perfeito entre marca perfeita e criador perfeito é trabalhoso. É exatamente esse tipo de coisa que o cloud faz muito bem, porque existe pesquisa, análise muito aprofundada e uma comunicação personalizada. Então, por exemplo, você pode usar o cloud para poder analisar perfis de criadores, entender o tipo de audiência, identificar quais marcas combinam com quais criadores e depois ele escreve as mensagens de abordagem para as marcas explicando o potencial de parceria com dados concretos de fato. E ainda vai gerar o Media Kit do criador automaticamente com estatísticas, com exemplos de conteúdo e proposta de parceria. Então vai funcionar assim: você negocia o preço e os termos da integração, leva para o criador aprovar, o criador faz o conteúdo, o dinheiro entra, você fica com uma percentual disso. É isso. Tipicamente vai depender, mas assim, pode ser que você consiga chegar a 15, 20% do valor desse contrato. Então, se o patrocinador ele pagar 10 mil reais pro criador, pode ser que você consiga pegar 1.500 reais. E o cloud ele vai fazer a maior parte do trabalho intelectual. Então, para montar isso aqui, você vai precisar de 3 passos, tá? Primeiro, você vai usar o cloud para mapear o mercado. Ele analisa criadores de conteúdo em crescimento, entende as audiências, descobre quais que são as marcas que estão investindo em conteúdo patrocinado e em quais nichos especificamente. E aí, segundo, você automatiza a prospecção de marcas com o cloud, tá? Então, ele vai gerar mensagens personalizadas para cada marca, com dados específicos sobre o criador e o potencial de retorno, e toda a abordagem ela é escrita e personalizada pelo cloud. Aí você pode automatizar isso usando N8N ou Cloud Code para fazer o disparo dessas mensagens. E aí, terceiro, você vai gerar o Media Kit automaticamente. Então, o cloud ele
monta um documento profissional com os dados do criador, estatísticas de audiência, exemplos de conteúdo, proposta de parceria, tudo gerado em minutos. E o bom desse modelo é que você não precisa, sei lá, de estoque, você não precisa de produto, você não precisa de equipe. Você tá sendo um intermediário inteligente, basicamente só intermediando e fechando os negócios ali. Então, assim, é uma coisa que dá pra você escalar muito forte. Agora, vamos lá. Todos esses 6 negócios são muito bons. Mas o sétimo é o que eu considero o mais poderoso para quem quer atuar no mercado brasileiro, porque ele toca no canal de comunicação mais importante que existe no Brasil. O mais importante. Então, o sétimo jeito, que é o mais poderoso de todos pro mercado brasileiro, pelo menos para quem tá começando do zero, vamos partir desse ponto, é montar uma agência de atendimento e vendas no WhatsApp usando o cloud, tanto como cérebro do agente, tanto como estrategista da sua operação de agentes de IA. Por que eu deixei esse pro final? Entendam as métricas aqui. São 22 milhões de empresas no Brasil, 95% delas usam o WhatsApp como principal canal de comunicação com seus clientes. Esse é o dado mais importante que você vai ouvir falar nesse vídeo. O WhatsApp ele é o centro de tudo no Brasil. Onde o cliente pergunta, é onde ele reclama, é onde ele compra, é onde ele agenda. E a maioria das empresas atende mal no WhatsApp. Demora para responder, responde de qualquer jeito, não sabe converter conversa em dinheiro. E aí, quem resolve isso para a empresa grande hoje em dia? São empresas gigantes como a Blip. Assim, segundo notícias, pelo menos, já faturou mais de 800 milhões de reais por ano. A Blip ela vai atender empresas gigantes, tipo, sei lá, Vivo, Claro, Banco do Brasil, qualquer coisa do tipo. Projetos acima de 100 mil reais. A empresa local, a empresa pequena, ela tá completamente largada lá, entendeu? E aí que você entra com o cloud. Deixa eu dar um exemplo de como que eu vejo isso funcionando todo dia. Uma clínica médica, ela recebe dezenas de mensagens no WhatsApp por dia. O paciente, ele quer agendar a consulta, quer perguntar sobre o procedimento, quer saber se aceita convênio. E aí quem que responde? A secretária também tá fazendo café, que também tá recebendo o paciente presencialmente, que também tá comprando material de limpeza, que tá cuidando do financeiro, tá cuidando da agenda do médico. Só que o WhatsApp é só mais uma coisinha ali nas tarefas do dia dela e não tem prioridade. E além de não ter prioridade, ela não tem treinamento de vendas para convencer ninguém a agendar. Então qual que é o resultado? O paciente manda mensagem às 8 da noite, ninguém responde, no dia seguinte ele já agendou com um concorrente. Agora imagina que você coloca um agente de IA e aí você vai usar o cloud para base disso dentro do WhatsApp, dentro desse WhatsApp dessa clínica. O cloud ele responde na hora, a qualquer hora, tira dúvidas com naturalidade, mostra horários disponíveis, agenda a consulta direto na agenda do médico pelo N8N integrado com o Google Calendário. Inclusive dá para você usar o Cloud Code até para mexer no N8N, tá? Caso você não saiba. Então assim, funcionando isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o cloud ele é muito bom para isso porque ele conversa de um jeito natural que não parece um robô, ele entende o contexto, ele lida com perguntas inesperadas e mantém o tom da clínica. Então você vai usar o cloud como cérebro desse agente de IA dentro do WhatsApp. E aí para você montar esse negócio, que de novo para mim, se não o melhor, é um dos melhores, primeiro você vai definir qual o tipo de agente que você vai implementar com o cloud. Pode ser de suporte, pode ser que responde dúvidas e direciona informações, pode ser que qualifica contatos, pode ser que faz agendamento, né? A agenda, por exemplo, a clínica lá, pode ser que faz a venda em específico já dentro do WhatsApp. Cada um desses vai resolver uma dor específica e você escolhe qual que você vai trabalhar. Segundo, você configurou o agente no N8N integrado com o WhatsApp usando o cloud como modelo de linguagem, o cérebro desse agente. E o N8N ele conecta com o WhatsApp, o cloud processa as mensagens e gera as respostas e tudo integra com a agenda e CRM. E não precisa ser programador para montar isso, tá? Só precisa ter um computador, basicamente. Terceiro, você treina o cloud com o contexto da empresa. Serviços, preços, horários, perguntas frequentes, tom de voz. E quanto mais contexto você dá para o cloud, melhor ele performa. Então é o acompanhamento que você dá também depois, a otimização contínua, é o que vai justificar você cobrar uma mensalidade, inclusive. E aqui tá o porquê desse ser um negócio mais poderoso, porque você cobra de R$1.000 a R$3.000 por mês por agente, é uma mensalidade. Então se você pegar 10 clientes a R$1.000, você tem R$10.000 por mês. É uma receita recorrente, todo mês vai entrar. E os clientes continuam te pagando R$1.000 por mês, enquanto esse agente seu tá ativo. Ele vai substituir um funcionário lá, tá entendendo? E as empresas, elas não largam disso quando o agente, ele gera resultado direto. Então o dermatologista que ele cobra, sei lá, R$400 por consulta. Se o agente gera 10 consultas a mais por semana, são 4.000 de faturamento a mais por semana. O agente se paga muito assim no primeiro mês. E a demanda é gigante. Toda empresa que usa o WhatsApp, quando ela usa o WhatsApp como central de comunicação, que é 95% das empresas, ela sempre tem cliente potencial, entendeu? Ela sempre tem cliente potencial. Então assim, se você reparar nos 7 negócios que eu mostrei, você vai perceber uma coisa. O cloud não é só uma ferramenta de chat, ele é o motor do negócio. Ele escreve, ele analisa, ele programa, ele automatiza, ele conversa com os clientes. E a maioria das pessoas ainda tá tratando ele como um brinquedinho e não tá usando de fato. Então quem tá ganhando dinheiro de verdade nesse mercado, tá tratando o cloud como um funcionário. Desenha os processos, monta fluxos e bota o cloud para executar. Essa é a virada de chave. E a gente tá absurdamente no início desse ciclo. O cloud ele vai continuar evoluindo, ficando mais inteligente, mais capaz. E quem aprender a construir sistemas com ele agora vai ter uma vantagem absurda sobre quem ficar esperando. Então você não precisa montar os 7 negócios, escolhe um, o que mais fizer sentido para você, pro seu momento. Inclusive comenta aqui para mim nos comentários qual que você vai escolher, porque quem se posicionar agora vai colher os resultados por muito tempo. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para vocês. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E se você quer começar hoje mesmo, principalmente com esse 7º negócio que eu te mostrei, eu vou deixar um vídeo aqui do lado que vai ser onde eu ensino para você como que você vai montar o seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos começando do zero. Assiste e já coloca para rodar. Bora para cima, até o próximo vídeo.